Olá pessoal, boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje, bater um papo sobre as equações, tanto do primeiro, tanto do segundo grau. Mas vamos por partes, vamos falar um pouquinho sobre a do primeiro grau, depois a gente fala um pouquinho sobre a do segundo grau, tá ok? Então vamos lá. Bom, equação do primeiro grau. O que vem a ser a equação do primeiro grau? Nada mais é do que a igualdade entre expressões, onde x é uma variável que não conhecemos. O que é uma variável que não conhecemos? A gente domina de incógnita. Então, as incógnitas são as variáveis que não conhecemos, tá? Vamos ver aqui um exemplo. 5 mais x que é igual a 8, tá? Ou seja, o x é uma variável desconhecida, que chamamos de incógnita, tá? Desenvolvendo essa equação, a gente chega no resultado de x que é igual a 3, onde x é a incógnita e 3 é a solução dessa equação, tá? Mas como eu sei que essa equação é do primeiro ou do segundo grau? Bom, ela está dividida em dois membros. A equação do primeiro grau, ela tem o primeiro membro e o segundo membro. O que isso significa? É que tudo que está antes do sinal do igual é o primeiro membro, o que está depois é o segundo membro. Então, o sinal de igual diferencia a equação do primeiro grau. Mas voltando às incógnitas, o que é incógnita? Incógnita ela pode ser de três tipos. Vamos ver. Incógnita x é uma incógnita. Incógnita y e x, duas incógnitas. E temos a incógnita x, y e z, são três incógnitas. Observação importante, não importa se a variável apareceu várias vezes, o que conta é quantas variáveis diferentes tem na equação. Então, ou seja, a equação do primeiro grau nada mais é do que primeiro membro, segundo membro, com as suas variáveis, com as suas incógnitas, ok? Continuando. Classificação da equação do primeiro grau. Elas podem ser racionais, equivalentes, numéricas, literais e por aí vai. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, tá? As racionais, tá? Elas estão divididas em racionais e irracionais, tá? As racionais, ela não tem expoente fracionário, tá? Então, se as racionais não têm, as irracionais têm. Então, vejam aqui os exemplos. Racionais e irracionais, ok? As equivalentes, elas admitem a mesma solução. Nádia, o que é isso? Isso significa que tanto uma quanto a outra equação admite o 3 como resposta. Aqui a gente faz de um jeito e aqui a gente faz de outro jeito. Sendo assim, porque 3x, não é isso? E aqui só 1x. Então, aqui nós temos que dividir e aqui nós temos só que subtrair. Mas, mesmo assim, a solução é a mesma. Numérica não tem nenhuma outra letra diferente. São todas de uma só incógnita. Olha aqui, x e x. Literais já tem uma letra diferente, como, por exemplo, o A que encontramos nesta equação. Vejam, A e X. A e X. X é incógnita e o A é a literal. Determinadas possui um número finito de soluções. Então, ou seja, somente uma solução é encontrada em cada equação. As indeterminadas, elas são infinitas, ou seja, admite infinitas soluções, ok? As impossíveis, o que são impossíveis? É que no final do desenvolvimento da nossa equação, acha-se o x como zero. Então, zero igual a um outro número é impossível da gente poder fazer, não é? Então, tá aí a equação impossível. Mas como montar uma equação do segundo grau? Como resolver uma equação do primeiro grau? Perdão. Bom,
Está aqui um exemplo de uma equação do primeiro grau. Estamos vendo uma incógnita e estamos vendo o primeiro membro e o segundo membro. Como desenvolver essa situação? Vamos lá, vamos continuar. Bom, nós temos aqui 3x mais 2 que é igual a x mais 1. Como que a gente desenvolve isso? X para um lado, número para o outro. Então, ou seja, letra para um lado, número para o outro. Desde lá de trás que a gente vem aprendendo esse tipo de desenvolvimento. Bom, se eu tenho x do lado de cá do sinal de igual e vou passar o x para o lado de lá do sinal do igual, eu tenho que trocar o sinal tanto da letra quanto dos números. Então, vamos aqui, 3x continua lá e vou levar o x para cá. Então, levando o x para cá, ele sendo positivo, ele passa a ser negativo. E a mesma coisa, o 2 a gente vai trazer ele para cá. Então, vai continuar o 1 e vamos colocar o 2 como negativo. Resultado disso, 2x é igual a menos 1. Isso significa que x é igual a menos 1 sobre 2, tá? Então, este é o desenvolvimento desta equação, ok? Outro exemplo de outra equação são aqui, menos 5x que é igual a menos 5. Desenvolvendo esta equação, nós vamos passar o que é 5 para lá, não é isso? E o 5 que está lá vai permanecer. Então, se esse 5 é negativo, vai passar para lá positivo. Então, aqui x, que é igual a 5, menos 5 sobre 5. Então, a equação, o resultado desta equação passa a ser 1. 5 dividido por 5 é igual a 1, tá? Então, isso é um pouquinho da equação do primeiro grau. Bom, pessoal, voltei. Esse é um pouquinho de desenvolvimento da equação do primeiro grau, tá? Depois, assim, mais à frente a gente vai passar exercícios, eu vou misturar as equações e a gente vê um pouquinho os exercícios, tá? Vamos continuar o nosso raciocínio para não perder o foco. Vamos agora falar um pouquinho sobre a equação do segundo grau, ok? Vamos lá. Equação do segundo grau. Bom, equação do segundo grau, se eu estou no primeiro grau é de uma forma, do segundo grau, obviamente, só pode ser de outra forma. Vamos estudar cada uma. Vamos lá. Equação do segundo grau significa que tem duas incógnitas x e possui um grau igual a 2. Nádia, o que é um grau igual a 2? Significa que uma das incógnitas estará sempre ao quadrado, tá? Vamos relembrar. Então, uma das incógnitas estará sempre ao quadrado. Vamos lá. Olha aqui o exemplo dela. A primeira incógnita está ao quadrado. Depois vem a segunda e a terceira. A gente chama de A, B e C. Macete. Nunca o A pode ser de valor igual a 0, senão a gente não tem como desenvolver a equação, ok? Vamos lá. A é o coeficiente principal, B é o secundário e o C é o termo independente. Vamos lá para a Vera. Olha aqui um exemplo. 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau. Veja o grau 2, conforme a gente começou lá em cima. Veja o que o grau 2 na primeira incógnita. Olha aqui, tá? Como vamos desenvolver isso? Primeira coisa, a gente tem que achar o A, o B e o C, tá? Aqui, chamamos de A, B e C de quocientes. A é sempre o coeficiente de x ao quadrado, B é sempre o coeficiente de x e C é sempre o coeficiente do termo independente, tá? Vamos lá aqui o exemplo, A, olha aqui, 3x ao quadrado mais 4x mais 1. O que é A aqui? 3.